No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Jerônimo vai ter a prova de que ele não era o pai do bebê que Roberta esperava. E ainda descobre que ela perdeu o bebê há mais de uma semana. Marina vai relatar tudo o que aconteceu e deixará Jerônimo completamente paralisado. Isso porque Jerônimo pede a Marina para que ela faça um teste de DNA no bebê que Roberta acabou de perder. E Marina abre o bico e conta que não é possível fazer o teste de DNA, pois Roberta perdeu o bebê há mais de uma semana. Mas garante ao Jerônimo que Rafael era o pai desse bebê e que ela sente muito, que Jerônimo perdeu um irmão e também perdeu um sobrinho. A máscara da Roberta vai cair e todos verão a cobra venenosa que ela é de verdade. Por fim, será o resultado da necrópsia dos ossos do Rafael e ficará provado que ele foi assassinado e não tirou a própria vida como Jerônimo pensava. Jerônimo vai abrir uma denúncia contra Augusto e contra Roberta, que são os dois suspeitos. Roberta pagará pelo crime da mãe e vai baixar direto à cadeia. A bandida sairá do hospital e vai direto para o presídio feminino. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Jerônimo fala com a Marina e diz que precisa fazer um exame de DNA no bebê da Roberta que ela acabou de perder. Marina ficará encantada por Jerônimo e se apaixona por ele perdidamente, como amor à primeira vista. Jerônimo explica que ele é namorado da Roberta e que eles estavam prontos para ir no laboratório para fazer o teste de DNA, mas que a moça acabou caindo das escadas nesse dia. Marina fala que o caso da Roberta é bem complicado, pois depois que ela perdeu o bebê há mais de uma semana, Roberta tinha que ficar de repouso e não fez isso, e que agora que ela caiu das escadas, o ferimento da barriga dela e do útero se abriu, e ela teve uma hemorragia. Mas fala que Roberta está bem, mas que infelizmente ela não pode fazer esse teste de DNA. Jerônimo ficará surpreso e pergunta por que não, porque a médica não consegue fazer o exame de DNA. Marina explica que como Roberta perdeu o bebê há mais de uma semana, ela não consegue mais coletar o sangue do bebê que estava na barriga dela. O homem ficará sem palavras e fala para ele mesmo que ele foi enganado e que Roberta queria mesmo separar ele da Renata. Jerônimo fala que ele ficou responsável por Roberta desde quando o irmão dele, Rafael, morreu, e por isso ele cuida muito bem da sua cunhada. Na fazenda, Carlos vai chegar com a Matilde e Carlos fala que não vê a hora dos dois se casarem e diz que Matilde faz a vida dele mais feliz. Nesse momento chegará o carteiro para entregar uma correspondência ao Jerônimo e Carlos recebe então para o amigo. Carlos percebe que se trata então da investigação da morte do Rafael, que Jerônimo tanto queria saber. No hospital, Marina fala que sente muito, pois Jerônimo, além de perder um irmão, ele também perdeu um sobrinho. Jerônimo ficará de boca aberta e pergunta à médica se o bebê da Roberta era menino ou menina, pois ia nascer a cara do Rafael. Marina fala que não deu para saber, pois Roberta perdeu o bebê com 2 meses de gestação, e que bem que Roberta estava feliz em saber que ia ter um filho, mas que depois que Rafael deixou ela, Roberta sofreu tanto, e que chegou até a perder o filho. Jerônimo está ali gravando toda a conversa dele com a médica e fala que agora sim Roberta verá a casinha dela cair literalmente. Depois, Jerônimo vai sair do hospital então e Carlos vai ligar para ele. Jerônimo pergunta como vai as coisas lá na fazenda, se tudo está bem. Carlos, feliz da vida, fala que ele e Matilde agora estão juntos e que ela aceitou se casar com ele e que eles estão apaixonados. Jerônimo fica feliz pela felicidade do amigo e Carlos conta que chegou o resultado da necrópsia do Rafael e deixará Jerônimo agora um pouco nervoso. Jerônimo manda Carlos abrir o documento agora mesmo e ler para ele qual foi o resultado. Carlos então vai abrir o documento e quando ele começa a ler o resultado, ele descobre que Rafael foi assassinado e diz então ao Jerônimo que Rafael não se matou como eles imaginavam e sim mataram ele. Jerônimo fica sem palavras e muito nervoso. Ele fala que vai agora mesmo para a fazenda, pois isso que descobriram é gravíssimo.
Carlos fala que agora o amigo terá outra coisa muito importante para fazer, que é colocar a assassina do Rafael na cadeia, pois ele era jovem e tinha uma vida inteira pela frente, e que não merecia ser morto assim a sangue frio. Jerônimo fala que o irmão foi vítima da Roberta e da Josefina, mas que ele não sabe ainda se Roberta ou a mãe pode ter matado seu irmão. Enquanto isso, Renata está de saída com suas malas, e Augusto vai chegar na casa dela para saber como está a Renata, pois ela não procurou mais ele. Então que ele decidiu se ir atrás dela para ver se ela precisa de algum amigo. Renata agradece a Augusto por estar ali do seu lado e fala que agora ela precisa sumir do mapa e ficar bem longe do Jerônimo e dos problemas que fazem tão mal para ela. Augusto fala que como Renata não procurou ele, ele pensou que ela deveria estar sofrendo e que o melhor seria ele ver como que ela estava. Ele pergunta para onde que ela vai e questiona se ela vai voltar para a Fazenda Bonita. Porém, Renata fala que não voltará para aquela fazenda, pois ela se separou do Jerônimo, pois ele fez ela sofrer e muito. Ela fala que ficará ali na cidade mesmo, onde ela tem seu trabalho e sua vida. Augusto entrega para Renata então um cartão de um advogado que faz divórcios há muito tempo e fala para ela que como ela comentou com ele que ela queria muito se divorciar do Jerônimo, Augusto não pensou duas vezes e marcou um horário para Renata já no outro dia com esse advogado. Renata ficará chocada que Augusto tenha feito isso, assim de uma forma tão rápido, pois isso é coisa dela com o Jerônimo, e Augusto não precisa ficar se intrometendo onde ela não pediu ajuda. O homem ficará sem jeito e fala que sente muito, mas que só queria ajudar a Renata, só isso, a se livrar de um homem que tanto fez mal para ela. Já Gonçalo e Matias estão de saída do hospital, quando Regina encontra os dois. Ela conversa com Gonçalo e pergunta o que eles estão fazendo ali no hospital, e fala que ela veio ver o Andrezinho. Gonçalo conta que a filha dele, Roberta, perdeu o bebê, mas que ela já está bem. Regina fala que ela sente muito, mas se lembra do dia em que Inês contou para ela que Josefina estava com a Roberta no hospital, porque Roberta havia perdido o bebê há mais de uma semana. Regina pergunta se Roberta ficou com problemas depois que ela perdeu o filho há mais de uma semana. E Gonçalo não vai entender do que Regina está falando. Regina conta que Inês encontrou Roberta com a Josefina no hospital há mais de uma semana e que a enfermeira falou que Roberta havia perdido o filho. Gonçalo percebe que Roberta está enganando a todos, pois até Regina já sabe que Roberta havia perdido o bebê há muitos dias. Já Cantum fala com Antônio e conta que ele vai falar com uma pessoa que sabe muito da Josefina, que na verdade é a Josi, e pergunta ao Antônio se ele quer que ele ligue ao Gonçalo também para contar o que ele descobriu, o que ele vai saber hoje mais tarde, ou liga para o Antônio mesmo. Antônio vai surtar e diz que Cantum deve ligar para ele apenas, e não deve contar nada para Regina nem para o Gonçalo, pois Regina deve ficar feliz em saber que foi Antônio quem descobriu. Josefina Monterrubio, na verdade, é a Josi que roubou a bebê da Regina há muito tempo atrás. Já Renata vai estar com Augusto na casa da Constança, e Renata fala que a tia é como se fosse uma mãe para ela. Constança diz que ela amou Renata desde a primeira vez que ela conheceu a menina que tinha uns 10 anos. Nesse momento, Renata vai receber a ligação do Jerônimo, e ele avisa Renata que terá que sair para a fazenda para resolver um assunto importante, mas que ele voltará para se acertar com, pois os dois têm muito que conversarem ainda. Renata fala que não entende porque ele está ligando para ela para falar isso, se ele não deve nenhuma explicação para ela, e muito menos ela porque eles não são mais marido e mulher, pois já estão separados. Augusto percebe que Renata está falando com o Jerônimo e vai para perto dela para oferecer mais café, só para o Jerônimo ouvir a voz dele. Renata ficará furiosa com Augusto e fala que ele não pode interromper assim ela quando estiver no telefone. Constança pergunta se Renata está bem, e a moça fala que estava no telefone falando com o Jerônimo, e Augusto atrapalhou a ligação. Renata, no quarto dela, vai sofrer e pensa em Jerônimo e fala que eles se amavam e pergunta o que eles podem fazer para voltarem a ficar juntos.
pois por mais que Jerônimo tenha enganado ela e a fez sofrer muito, ela ainda ama ele. Jerônimo também pensa na esposa e fala que Renata não pode se afastar dele, porque Augusto está rodeando ela e ficará feliz em separar eles para sempre. Os dois percebem que estão deixando a relação deles acabar, e mesmo assim, nenhum dá o braço a torcer e ficam ali pensando um no outro. Mas com muita mágoa, ressentimento e orgulho, nenhum deles pensa em ligar novamente para o outro. Porém, nesse momento, Jerônimo pensa em contar para Renata o que a médica da Roberta contou para ele, que Roberta perdeu o bebê há mais de uma semana e não foi naquela queda das escadas. Ele vai ligar para Renata mais uma vez e revela que Roberta está enganando eles, pois ela perdeu o bebê já faz mais de uma semana, e manda Renata falar com a médica da Roberta, Marina, que ela vai explicar a Renata como tudo aconteceu. Renata vai desligar o telefone e ficará completamente chocada com o que ela acabou de ouvir. Já mais tarde, Jerônimo vai chegar na fazenda e ele vai ler o documento onde prova que Rafael não se matou e sim mataram ele. Carlos fala que a necrópsia deixou claro que Rafael não se matou e sim mataram ele, e que essa pessoa tem que pagar pelo crime que cometeu. Jerônimo ficará louco da vida e diz que a assassina do Rafael vai pagar e que Roberta pensava que ia se livrar do rapaz, mas que ela está bem enganada, porque ele vai fazer a vingança pelo seu irmão. Jerônimo fala que Roberta vai pagar e muito caro, pois a Bonita matou Rafael e a Bonita é a Roberta. Pois certamente, Roberta veio entregar a carta para o Rafael e deu um tiro no rapaz, que provavelmente ele não quis entender o final do relacionamento, pois Roberta só usou e abusou do Rafael, porque ela na verdade nunca amou ele, e sempre queria era só dinheiro. E como Rafael não poderia dar a vida de luxo que ela queria, certamente ela deu um final no rapaz sem dó nem piedade. Depois, Jerônimo vai falar com os empregados e avisa que ele descobriu que alguém entrou na fazenda naquele dia e matou Rafael, e que deixaram a arma caída no chão para pensarem que Rafael tirou a própria vida. Só que não foi isso que aconteceu, pois mataram ele a sangue frio. Jerônimo ainda fala que ele vai procurar a polícia hoje mesmo e fará essa denúncia. Ele fala que é muito estranho que ninguém viu ninguém chegar ali na fazenda, pois ele tem muitos empregados que trabalham ali e que alguém tinha que ver, alguém que entrou ali e matou o seu irmão. Lázaro fala que tem uma forma de saber quem entrou na fazenda naquele dia em que mataram Rafael ali a sangue frio, e que poderia denunciar quem matou o rapaz assim dessa forma. Jerônimo pergunta ao capataz qual seria essa forma de saber quem entrou ali. E Lázaro fala que o mercadinho da esquina da fazenda tem câmeras dos 4 lados e que se consegue ver qual carro passou ali na frente do mercado naquele dia. Matilde vai confirmar e fala que é verdade, pois aquela fazenda da entrada da estrada colocou câmeras por todos os lados e que o mercadinho na frente também tem câmera e que certamente pegou a imagem dos carros que entraram em direção à Fazenda Bonita naquele dia. Jerônimo ficará completamente sem palavras e fala como que eles ficaram calados assim esse tempo todo. Porém, Lázaro fala que ele nunca havia se lembrado e também nunca percebeu que agora há poucos dias ele viu que naquele mercadinho tem muitas câmeras. Já a Josefina vai chegar em casa para pegar algumas roupas para Roberta, e a empregada fala que Matias e Gonçalo saíram e não chegaram ainda. A Megera vai agradecer a empregada e fala que ela já está liberada por hoje. Depois, Fina vai ligar para o prefeito que ajudou ela no passado, e o homem fala que quer muito dinheiro, pois a mulher sequestradora de bebês que se chama Josi, na verdade é a Josefina, e diz que para ele ficar bem calado e não falar o que ele sabe, ele precisa de muito dinheiro, pois no passado ele ajudou a Josefina e que agora será a Josi quem vai ajudar ele. A bandida ficará completamente paralisada e não vai falar nada. O homem fala que agora sim ele sabe o motivo, porque ela ficou morando ali no interior com as 2 filhas todo esse tempo, para esperar as 2 crescerem, é claro, porque ela roubou uma das meninas. Mas a bandida fala que o homem não tem provas contra ela. Porém, o ex-prefeito avisa que ele sabe bem que uma das filhas dela não é filha dela, pois é roubada da Regina. Josefina ficará completamente paralisada e não sabe o que dizer.
Mas o homem fala que ela não precisa ficar preocupada, que é só ela pagar muito dinheiro para ele, que ele vai esquecer o passado dela e nunca contará tudo o que ele sabe, que um dia ele conheceu ela e as duas filhas. Já Renata sofre pensando em Jerônimo e fala para ela mesma que a partir de agora ela nunca mais vai sofrer e que nenhum homem vai fazer com ela o que Jerônimo fez, pisou e humilhou ela, e fala que ele é um salafrário que machucou ela da pior forma, e que agora ela ficou ressabiada e nunca mais vai querer se casar novamente. Nesse momento também Jerônimo está na fazenda e pensa na Renata. Ele fala que ele mesmo foi muito tonto, pois estava cego pelo ódio e pela vingança, e não acreditou nas palavras da Renata que era verdade, e que agora a moça está certa, e não querer mais saber dele. Renata vai sofrer e fala que um dia ela amou muito ele, e lembra que ela ficou morando na fazenda praticamente sem marido, pois Jerônimo nunca quis saber dela, e que ela sofreu tanto que doía muito seu peito, e que agora ela nunca mais vai se apaixonar por ninguém novamente. Já no outro dia, Renata fala com Augusto e diz que ela ama Jerônimo, mas que ela sabe que os dois não podem ficar juntos, pois Jerônimo não acredita nela e ela também não confia mais nele, pois ele fez ela sofrer muito. Augusto fala que ele ajudará Renata a se divorciar do Jerônimo e que o casamento fracassado dela ficará no passado e que agora chegou a hora dela amar e ser amada de verdade, coisa que ela nunca pôde sentir com o Jerônimo. Mas a moça fala que ela nunca mais nessa vida vai amar outro homem, porque depois que ela passou com o Jerônimo, ele espedaçou seu coração e que ela não ia aguentar mais uma decepção. Já Jerônimo vai até a polícia e abre uma denúncia sobre a morte do Rafael e acusa então a Roberta por ter matado seu irmão a sangue frio. E também dará outra pista ao Augusto, que também é inimigo do Rafael, e que esses dois são os únicos suspeitos. O policial pergunta se Jerônimo tem alguma prova de que o irmão dele foi sim assassinado. Jerônimo fala que saiu o resultado da necrópsia que ele fez em Rafael e que ficou comprovado que Rafael foi morto sim a sangue frio e que ele não tirou a própria vida. O policial abre então uma denúncia contra Roberto e contra Augusto, pois eles são os únicos suspeitos pela morte do Rafael. Quer saber o que vai acontecer em Quando Me Apaixono? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Também me conta, que nota você dá para a novela de 0 a 10? Deixe a opinião abaixo nos comentários.